Muito boa noite para você, Flávio, para todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira. Bom, hoje o dia foi marcado por um posicionamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ambos divulgaram posicionamentos a respeito do pacote de corte de gastos do governo federal. Pacheco enviou uma nota à imprensa dizendo que é importante considerar esse tipo de medida, tendo em vista a necessidade de cumprimento da regra fiscal brasileira, o chamado arcabouço fiscal, e disse que é preciso enfrentar medidas impopulares, também em referência a esse pacote de corte de gastos. O presidente da Câmara foi às redes sociais para dizer que sim, que a Câmara vai ter o compromisso de analisar o pacote de corte de gastos. Afinal de contas, a gente lembra, né? A proposta foi apresentada pelo governo federal, inclusive detalhada ontem, mas os trechos, né, os diversos pontos desse pacote vão ser transformados em propostas que precisam ser analisadas pela Câmara e pelo Senado e depois, no caso de projeto de lei, segue para a sanção do presidente Lula, e se for ali algum ponto necessário ser analisado por meio de proposta à emenda à Constituição, aí só vai caber mesmo, após a aprovação, a promulgação por parte do Congresso Nacional. Ok, já era aguardado um posicionamento favorável tanto de Lira quanto de Pacheco, porque essa questão fiscal tem sido uma bandeira dos dois presidentes, tanto lá na Câmara quanto no Senado, inclusive quando as pautas tratam desse tipo de tema, quando elas são voltadas para a economia, a gente vê uma convergência muito grande, a gente viu uma convergência muito grande entre Pacheco e Lira, coisa que a gente não viu em relação a outros temas, como as questões ligadas mais às pautas de costume, por exemplo. A gente viu várias vezes Lira endossando propostas extremamente polêmicas e Pacheco dizendo que, se chegasse no Senado, a análise seria mais demorada, mais minuciosa. Bom, esse posicionamento, como eu disse, já era aguardado, mas um ponto que chamou atenção nas duas manifestações públicas foi, digamos assim, o pé atrás, aquela desconfiança em relação à reforma da renda, da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e as outras mudanças que estão também envolvidas nessa questão. A gente lembra, né? O governo fez o anúncio do corte de gastos juntamente com o anúncio da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso naquele mesmo desculpa, gente. Isso naquele mesmo pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o que acontece? Como se trata de uma reforma da renda, também vai precisar passar pela Câmara e pelo Senado. Não é só um desejo do governo e tudo bem, né? Não, vai precisar de debate, de discussão. E foi justamente nisso que tanto Pacheco quanto Lira bateram na tecla. Olha, essa questão da reforma da renda não dá para analisar correndo, não dá para ser com pressa. Isso vai entrar em debate no Congresso, mas não agora. Deixando bem claro que a prioridade é o pacote de corte de gastos, é dar esse recado ao mercado e só depois, e aí ano que vem, vai se debater, portanto, essa reforma no imposto de renda. E a gente lembra que aí, a partir do ano que vem, o Senado já não vai estar mais sendo comandado por Rodrigo Pacheco, a Câmara não vai estar sendo mais comandada por Arthur Lira, e a gente não tem muita certeza agora de qual rumo que esse debate em relação ao IR pode tomar. Mas é isso que a gente tem de momento, um compromisso dos dois para a análise dos cortes de gastos do governo, uma promessa de debate para a reforma do imposto de renda, mas lembrando, né, gente, o recesso no Congresso começa ali por volta do dia 20 de dezembro. Então, nós temos 3 semanas até lá para um debate extremamente complexo sobre o corte de gastos. Então, vamos acompanhando como que a base governista vai se organizar, como que a oposição vai se posicionar em relação a tudo isso, para a gente ter uma noção nos próximos dias se de fato o governo vai conseguir ter um resultado positivo até o final de dezembro.
É isso, Flávio. Muito boa noite para você, para todo mundo e um bom fim de semana.